Boa noite. Olá. Boa noite. Boa noite. Daqui a pouco começa a nossa live. Só esperar um minutinho para começar. Hoje aqui na live eu vou trazer um tema bem fascinante, muito importante para quem está na busca de perder mais de 10 quilos. Essa live é uma resposta a uma caixinha que eu coloquei onde eu questionava as pessoas se elas faziam ideia de que o estresse acaba influenciando na perda de peso, principalmente para aquelas pessoas que querem perder muito peso. Então a gente vai abordar isso nessa live, como lidar com essa situação que é o estresse. A gente já nasce estressado, né? Sejam muito bem-vindos para a live. Oi! Bora lá começar? Nessa live eu vou ajudar vocês a se conscientizarem de como as nossas emoções acabam influenciando nas nossas escolhas. Seja quando a gente está cansado, seja quando a gente está triste, seja até mesmo quando a gente está muito feliz. A gente, em boa parte das vezes, quando a emoção é negativa, a gente acaba escolhendo alimentos que não são muito bons, nem para a nossa saúde, nem para o processo de emagrecimento. E como profissional de saúde da área de nutrição, é importante que eu compartilhe quanto ao papel significativo dessas emoções nos nossos hábitos alimentares. Por quê? Porque muitas vezes a gente come não apenas para poder satisfazer a nossa fome física, mas para lidar com qualquer emoção de estresse que a gente esteja vivenciando ali. Pode ser ansiedade, pode ser medo, frustração, tristeza, cansaço. Vocês podem dizer aqui quantas vezes vocês foram comer porque estavam ansiosos. Vocês não estavam nem com fome de fato. Vocês foram atacar a geladeira porque estavam frustrados ou estavam cansados. E aí entra os sabotadores do emagrecimento, que é a gente falar para nós mesmos: e é só um chocolatezinho, aí vai um, vai dois. Por quê? Porque aquele alimento, nesse momento de estresse, acaba trazendo pra gente uma emoção positiva, que é a emoção de um bem-estar, de felicidade. E eu vou começar trazendo um dado bem interessante, que é de um estudo que foi publicado sobre a obesidade. E esse estudo, ele diz que o estresse é um fator bem importante nesse desenvolvimento do vício. Quantos de nós somos viciados em determinado tipo de alimento, principalmente em guloseimas? Um doce, um chocolatezinho, um chiclete, não fica sem mascar. Quantos de nós, quando estamos estressados, acabamos desenvolvendo esse vício? E não só no desenvolvimento do vício, quando a gente trata o vício por doce, por exemplo, e o estresse acaba fazendo com que haja uma recaída por esse alimento novamente. E isso daí acaba contribuindo para que haja um maior risco de desenvolver obesidade. E não só obesidade, gente, também o desenvolvimento de outras doenças metabólicas, porque a alimentação é cuidar do nosso corpo. Se a gente escolhe alimentos bons, obviamente que a gente vai ter saúde, né? E a gente tem que aprender a prestar atenção em como o nosso corpo reage quando a gente consome alguns alimentos. Se eu consumo... nenhum alimento é proibido, só para começar. Mas se eu consumo uma tapioca e minutos depois que eu começo a fazer a digestão dessa tapioca, eu me sinto estufada, eu me sinto mal, eu preciso prestar atenção no que eu estou comendo. Eu preciso averiguar se aquele alimento não está me trazendo um certo desconforto. Isso é válido também,
tá? Nenhum alimento é proibido. A gente só não tem que exagerar nos alimentos que não são saudáveis, os chamados alimentos ultraprocessados, que normalmente a gente encontra nas prateleiras do supermercado. Então, mas o nosso estresse, quando ele se torna algo incontrolável, ele acaba mudando todos os padrões da nossa alimentação. A gente acaba tendo um consumo maior de alimentos que são chamados de hiperpalatáveis. E o que seriam esses alimentos hiperpalatáveis? Seriam alimentos como doces, como comidas mais gordurosas, com carboidratos mais refinados, que vai dar essa sensação de bem-estar e de prazer na gente. Então, o estresse causa isso. Faz com que a gente queira esses alimentos que vão trazer bem-estar imediato. E com o tempo, esse estresse, ele vai levar ao desequilíbrio, tanto de algumas funções do nosso corpo, como na desbiose intestinal, que eu já trouxe até aqui no meu feed sobre o que é a desbiose intestinal, né? Se vocês procurarem aí, vocês vão achar. E todo esse desequilíbrio do nosso intestino, de algumas funções do nosso organismo, pode sim desencadear num comportamento compulsivo. Esse comportamento compulsivo seria comer sem estar com fome, comer apenas para sentir prazer. E também tem aqui no feed essa diferenciação da fome que é física de uma fome que é emocional. E é muito importante que vocês saibam identificar isso para o processo de emagrecimento, tá? Porque aí a gente consegue controlar, entender, eu tô com fome mesmo ou eu apenas estou ansioso. A gente consegue identificar isso e a gente começa a fazer escolhas pelos alimentos corretos para não atrapalhar o processo de emagrecimento. E tem um estudo da ABESO, né, que é a Associação Brasileira de Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, que fala exatamente sobre essa fome emocional. Esse estudo mostra que entre 10 brasileiros, 7 confessam que sente ou já sentiram fome emocional. E aí, vocês que estão aqui, olá, para todo mundo, boa noite. Quem aqui já sentiu fome emocional? Atacou a geladeira de madrugada, comeu doce exageradamente, ficou ali comendo doce de forma exagerada, só para sentir um prazer imediato? Pois é, gente. E vocês sabem o que é fome emocional? Sabem me dizer do que se trata? A fome emocional é quando uma pessoa come como uma forma de recompensa ou para poder lidar com uma emoção, principalmente emoções negativas, e não como uma necessidade fisiológica de poder repor a energia do corpo. E esse mesmo estudo da ABESO mostrou que 64% das pessoas concordavam que comer em excesso, de forma exagerada, era uma forma delas lidarem com a ansiedade e com o estresse dela. E muitos de nós aqui, para lidar com a ansiedade do dia a dia, a gente acaba comendo de forma exagerada. Às vezes a gente vai comer, come apressadamente e se empanturra de comida. E é preciso desenvolver a atenção plena, comer devagar, comer com atenção, não comer na frente da TV, nem vendo o celular, porque o nosso organismo ele vai dar um sinal de saciedade. Nossa, eu já estou satisfeito, já posso parar, não preciso continuar comendo. E aí a gente para de comer, porque quando a gente come apressado, quando a gente não mastiga direito, a gente acaba comendo muito mais do que deveria. E aí a gente tem os sintomas físicos, né? A gente se sente empanturrado, se sente muito cheio, acaba sentindo dores de cabeça também que influenciam. Nesse estudo que eu falo, onde as pessoas, onde 7 de 10 brasileiros afirmam que comem de forma emocionalmente, esse estudo fala que 60% dizem que escolhem comer chocolate, pizza ou guloseima
nunca alimentos saudáveis quando estão estressados ou quando estão de mau humor. Vocês já sentiram fome emocional? Me contem. Esse desejo incontrolável e repentino de comer doce, por exemplo? Eu creio que todos nós, né? E essa sensação, esse desejo incontrolável de comer doce o tempo todo, um docinho, é chamado de craving, que é uma busca pelo prazer imediato, como eu já mencionei. É algo que está diretamente relacionado aos níveis de endorfina no cérebro. O tal hormônio da felicidade, que vai promover um bem-estar, vai aliviar o estresse, e é tudo que a gente precisa quando a gente está triste, quando a gente está estressado, quando a gente está de mau humor, quando a gente está cansado, né? E como é que a gente pode lidar com essas emoções e evitar escolhas alimentares prejudiciais que vão impedir de vocês perderem muito peso? De que forma? Uma estratégia que eu posso sugerir para vocês, para poder lidar com essas emoções nas escolhas alimentares, é praticar a conscientização emocional. Como assim? Como eu vou praticar essa conscientização emocional? Bom, você precisa estar ciente daquela emoção que você está sentindo. Se você está triste, se permita estar triste. Se você quer chorar, chore. Se você está frustrado, se permita se sentir assim e não vá em busca de um alimento para poder fazer com que aquela sensação ruim passe rápido. Então, quando você tem consciência do sentimento que toma conta de você, fica mais fácil de você entender que você busca o alimento para não saciar a sua vontade física, a sua fome física, mas para saciar a sua fome emocional. Então, aí você mesmo dá um freio. Não, eu tô triste, eu não preciso comer isso. Não há necessidade de eu consumir esse alimento calórico ou esse alimento que é muito açucarado. Outra forma que eu já disse aqui e que é muito importante, é uma estratégia, é você experimentar o mindfulness, que vai envolver aí uma atenção plena. É você prestar atenção no momento do presente, sem se julgar, comer devagar, mastigar bem os alimentos é de suma importância, gente. Não tem por que você comer um alimento e engolir apressadamente. Sente esse alimento parecer uma papa na tua boca antes de engolir. Até porque quando você ingere um alimento sem triturar ele da forma que ele deveria, seu corpo não absorve esses nutrientes. Vai virar ali um bolo fecal para sair nas fezes. É preciso que você faça uma papa na sua boca e você engula esse alimento, tá? Que coloca no seu prato. Além disso, é importante que se cultive hábitos saudáveis para poder enfrentar o estresse, realizando atividades físicas regularmente, pelo menos 3 vezes na semana, dormir o suficiente. Também busquem construir uma relação saudável com a comida. Entendam que não tem alimento proibido, mas que você deve praticar a moderação e o equilíbrio para consumir determinados alimentos. Isso significa que tudo bem você desfrutar de seus alimentos preferidos de vez em quando, sem culpa e sem restrição excessiva. Não precisa dizer, eu não vou comer isso porque vai me fazer mal. Não, é com equilíbrio. Vai comer uma pizza? Come uma fatia, come 2 fatias. Tá com vontade de comer um chocolate, de comer um doce após o almoço? Come um chocolate, um pedacinho de chocolate e não um pacote inteiro ou uma barra inteira. Dessa forma, vocês vão saber cultivar uma relação mais consciente e mais equilibrada com a comida, que é muito importante para poder alcançar a perda de peso que vocês desejam. Muita gente chega no consultório querendo perder 6 quilos, 8 quilos, 10, 16 quilos. Principalmente, quando perder o peso, como é que se mantém esse peso saudável por longo prazo? Eu contei aqui a minha história de que eu ganhei muitos quilos quando eu fui morar em São Paulo. E que eu perdi mais de 20 quilos em 2 meses. Não foi uma tarefa fácil para mim. Foi muito difícil. Foi de uma forma que eu não faço com paciente nenhum, até porque ele pode perder essa quantidade de peso de forma saudável.
principalmente quando se conscientiza do que se come e comendo de tudo, sem abuso, de forma moderada, contanto que o paciente não tenha nenhum problema de saúde grave que precise ser tirado aquele alimento do seu dia a dia. Também é importante, para que haja uma perda de peso efetiva, como eu disse, além de mastigar os alimentos muito bem, que vocês bebam água suficiente durante o dia. É importante que vocês bebam água, principalmente para aquelas pessoas que são constipadas. Beber água na quantidade certa vai te ajudar a ir no banheiro mais vezes. Vai fazer com que você não se sinta tão constipado. Eu quero agradecer a vocês, a todos vocês que compareceram aqui na live. Obrigada. Próxima semana, na quinta-feira, nessa mesma hora, eu vou trazer um profissional de educação física para falar um pouco aqui sobre a atividade física adequada para você perder até 16 quilos. Espero vocês aqui, quinta-feira, às 27 da noite. Um beijão.